Nós já estamos na lição número 3, tá? Muito bom dia para você que veio aqui. A família bonita do Diácono Celson está aí presente, graças a Deus. Olha o Bibi aí, Bibi tá cansado, foi no aniversário, né, Bibi? Bibi tá cansado, pastor, porque ele foi no aniversário. Você ficou até que hora lá, Bibi? Muito bom dia para você que está em casa também, nos assistindo. Graças a Deus pela sua vida. Peço que você já dê um like aí, compartilhe essa live e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Tem sido de grande proveito a EBD, a Escola Bíblica Dominical, para o crescimento dos crentes. E a EBD também é um culto ao Senhor. E nós glorificamos a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra, mais nesse domingo pela manhã, pela presença dos irmãos que entenderam o propósito de conhecer ao Senhor mais e mais através desses temas. Eu peço desculpa aos irmãos pelo domingo passado, que eu passei um pouco do horário. Essa não é a minha intenção, tá? Não é atrapalhar a vida de ninguém, mas sim a gente crescer junto. E eu tô com a garganta meio ruim hoje, tá? Não leve em consideração isso não. Amém? Amém? Vamos orar? Você se coloca de pé. Pastor Deraldo, você pode estar fazendo essa oração? O microfone está ali na cadeira. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nesta manhã. Rendemos graças, meu Senhor, diante da tua face. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que nesta manhã o Espírito Santo possa, Senhor, nos orientar, possa nos dar, Senhor, toda a direção que precisamos para poder nos aprofundarmos na tua santa palavra. Peço ao Senhor que seja com todos que aqui se encontram nesta manhã e com todos aqueles, Pai, que nos acompanham pelas redes sociais. Meu Deus amado, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, para que a tua palavra, Pai, ela possa gerar em nós tudo aquilo que o Senhor deseja. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pastor, se você puder me ajudar, quando algum irmão levantar a mão, você dá o microfone para comentar. Amém? Obrigado. Você abre sua Bíblia comigo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 21. Depois você abre a sua Bíblia em Apocalipse 21, por favor. Aqueles que têm a revista, o texto está aí na revista, que é onde eu vou ler. Depois eu leio na minha Bíblia o capítulo 21. Então, o tema de hoje é o céu, o destino do cristão. O céu é o destino natural daquele que crê em Jesus Cristo e no seu poder, na revelação do Evangelho da Graça. E esse é o nosso grande objetivo, alcançar o reino de Deus através da pessoa de Cristo. Então o texto vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade, ou pátria, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Apocalipse 21, do 1 ao 4, e vai dizer assim o texto: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada ou adornada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Graças a Deus. Bom, nós vamos discorrer hoje sobre 3 pontos que estão aí bem descritos. O primeiro ponto é céu, o alvo do cristão. O segundo é a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse. E terceiro, estaremos onde Deus está. Bom, Paulo aqui no versículo 13, está correndo para o alvo, que é ser transformado por Cristo. Ele não julga ter cansado, mas abandona toda a sua linhagem, que para ele tinha uma vantagem. Então, se você voltar aí no texto em Filipenses 3, você vai ver que Paulo vai discorrer a respeito da sua linhagem, do seu aprendizado judaico, a qual ele aprendeu com Gamaliel, que é da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu, quando dá o zelo, perseguidor da igreja. Então Paulo, ele esquece todas essas coisas que lhe traziam certa vantagem, vamos dizer assim, intelectual, religiosa, diante de outros judeus ou até de outros irmãos, e diz que está abandonando isso pelo grande prêmio que todos nós devemos alcançar, que é o céu, que é estar com Cristo para todo sempre. E ele abandona essas coisas. Então a validade do que nós fazemos aqui, ela não se compara àquilo que iremos alcançar mediante aquele que nós cremos aqui. Então, por isso que ele está usando essa linguagem de abandonar o passado para correr para algo novo e prosseguir para o alvo, como ele está dizendo aí no versículo 14. Prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a ideia de alvo aí é olhar fixamente para algo sem perder a atenção, tá? É isso que o texto está dizendo. Então ele olha fixamente. O que acontece? Nós, como servos de Deus, os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo, sem perder a atenção. A atenção nós perdemos, às vezes, por conta de coisas tão banais, não é verdade? Por exemplo, desavenças entre irmãos, dissensões, sectarismo, pecado. Pecado quer dizer errar o alvo, né? Existe uma matéria na teologia que se chama armatiologia. Armate é errar. Quando eles lançavam nas suas competições um dardo no alvo e erravam, a plateia gritava armate, ou seja, errou o alvo. Então, o pecado, ele é errar o alvo, é o que também nos tira o olhar fixo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que Paulo está mencionando aqui. Então, por isso que o nome da matéria é armatiologia, que é a doutrina do pecado. Armate de errar, né? Logia de estudo, ou seja, a doutrina do pecado, o ensino sobre errar o alvo, né? Então, a ideia é essa aqui, de buscar olhando fixamente, não perder de vista, ou seja, não perder o foco. Mas aí no versículo 20, está escrito assim: mas a nossa cidade, ela está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está deixando claro para nós o estado temporário dos crentes. Todo aquele que está em Cristo Jesus, ele não pode ter os olhos nessa terra. Essa terra aqui vai acabar não acabar no sentido de, bum, explodiu o mundo, não é isso.
Mas essas coisas velhas aqui que nós vivemos, elas terão seu fim pleno. Talvez Pedro descreva isso melhor, se não me engano, na sua segunda carta, me falha a memória aqui. Que todas as coisas serão consumidas. Então essa terra, ela é passageira, ela é um estado temporário do cristão. Ela é um estado temporário. Então todas as vezes que nós erramos o alvo, não é porque nós esquecemos daquilo que nós estamos prosseguindo, mas é que nós olhamos para algo passageiro. Então você perde o alvo quando você não fixa os seus olhos na eternidade. Então é isso que Paulo está trazendo para nós na ideia do texto. Olhar para a eternidade é o dever, é a tarefa de todo cristão que está prosseguindo para esse destino que a gente conhece como céu. Manter os olhos fixos naquilo, nas coisas eternas. Ter tempo, como falei na quarta-feira, ter tempo para as coisas eternas. Ter tempo para oração, ter tempo para meditação na palavra de Deus, ter tempo de comunhão com os irmãos, que no céu nós estaremos em comunhão eternamente. Eterno é eterno, eterno tem tempo, eterno não acaba. Nós estaremos em comunhão eternamente. Então é um treino. Então é literalmente um treino que nós estamos fazendo. É um treino para quando nós chegarmos à eternidade, nós já entendemos como é que vai ser. O céu, ele é um mistério no sentido de que os nossos olhos eles não viram ainda a magnitude de tudo que há de nos ser revelado. Isso é um fato. Mas na ideia intelectual, espiritual, o céu não é nenhuma novidade para o cristão. E nem pode ser. Você não pode ter 20 anos de caminhada cristã e descobrir que o céu é o seu destino hoje. Isso tem que estar lá no começo. Então, olha aí o versículo 21, que Paulo diz que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, o prêmio por cumprir a vocação, a plena vocação em Cristo Jesus, é também receber esse prêmio, fora as outras benécias, né, que o céu nos oferece, claro. Mas, se hoje você está se sentindo aí meio magro, meio barrigudo, tá com gripe, sei lá, tá com a perna meio torta, tá fazendo fisioterapia, você vai acabar no céu. Porque você vai receber um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, totalmente glorificado, totalmente turbinado pela glória de Deus. Então aquele que não tem barriga tanquinho aqui, vai ter lá no céu. Não vai ter academia não, ninguém vai malhar não. Você vai ser igualzinho a era Adão lá no Éden. Adão lá, ó. Adão acabou de nascer, tá lá, bonitão, perfeitão, altão, né? Medida exata, corpo forte na medida exata, pensamento e intelectualidade para dar nome a todos os animais, para dar nome às plantas e etc e tal. Então ele estava lá plenamente. Se a gente pode olhar para um ser humano e dizer quem foi o ser humano mais pleno que pisou nessa terra, é claro, antes de Cristo, que vem em semelhança de homem, o primeiro foi o Adão. Ele era o cara show de bola. Ele era o cara que, se passasse na rua, a gente que é homem ia olhar para ele. Então, como o segundo Adão é Cristo, e ele está plenamente glorificado, com o corpo transformado, então nós vamos receber também esse corpo totalmente glorificado, totalmente turbinado. Se você usar óculos, não vai usar mais óculos, a miopia vai acabar, né? O menino está dando glória a Deus ali. É verdade. Os dentes estão afastados, né? Você gasta dinheirão lá no dentista, vai voltar tudo pro lugarzinho assim, bonitinho. Vai ficar igual um palhaço no céu, indo para todo mundo. Bom, Apocalipse 21
é a descrição, né, da nossa cidade. Olha o versículo 2. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada ou adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui é só uma simbologia, né, da beleza da cidade, que é comparada a uma noiva, né, que quando vai casar, né, uma mulher quando vai casar, ela está talvez ali no ápice, ou quer estar no ápice da sua beleza, né, totalmente ataviada, bem adornada para aquele grande momento. Então João usa essa simbologia quando escreve, quando é revelada a ele transcreve no livro do Apocalipse. Bom, versículo 3 está aí. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Bom, aí tem a referência que está lá em Levítico 26, tá? Levítico 26, versículo 11 e 12, que é a respeito do tabernáculo, porque aquele tabernáculo lá, ele é um tabernáculo móvel. Ele muda quando o povo caminhava determinada distância, o tabernáculo, que era móvel, devia estar junto com o povo, que era o símbolo de que Deus estava no meio do povo. Então, essa referência aí, se você tem uma Bíblia com referência, você vai encontrar que no texto lá em Apocalipse 21, 3, talvez tenha essa citação aí jogada lá, né? Então, por quê? Porque é a regra da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, a Bíblia não está falando algo novo, ela está reafirmando aquilo que disse no passado. Versículo 4 afirma como será, né, habitar nessa nova Jerusalém. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Amém. Bom, feito a observação do texto, olha o primeiro ponto aí da sua revista. Está lá: o céu, o alvo de todo cristão. Então, eu descrevi aqui, aliás, marquei algumas coisas aqui do autor que são bem interessantes a gente falar. Está escrito aí no começo desse ponto: definindo o céu. A palavra hebraica Shamaim, que significa céu ou céus, como está lá em Gênesis 1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego Hanos, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento. Então, aí tem uma divisão. Aí agora eu começo a pedir para você abrir a sua Bíblia. Tem uma divisão aí, que é firmamento, universo, atmosfera, céus siderais, região acima dos céus siderais e a morada de Deus. Então, você abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11 e versículo 17. O diácono Celso, você me dá uma forcinha aí com o microfone, ou o pastor mesmo, não sei. Como você está atrás, se algum irmão levantar a mão, você entrega o microfone por gentileza, tá bom? Obrigado, tá? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Quem achou, levanta a mão, que o Celso vai dar o microfone. Vamos, minha gente, acorda aí. Depois lê o versículo 17. Deuteronômio 11, versículo 11, aí depois o 17. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. A ira do Senhor se acende contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Amém. Então,
divide aí, céu atmosférico. Aí tem o segundo ponto, universo ou firmamento dos céus. Hebreus 1, versículo 10. Hebreus 1, 10. Hebreus 1, versículo 10. E tu, Senhor, nos princípios fundaste a terra e o céu, são obras de tuas mãos. Amém. Então aí é o universo, o firmamento dos céus, e foram feitos plenamente pela mão de Deus. Então é o firmamento. Então é o céu, esse que a gente vê, e é o céu acima, que é as estrelas, né? O universo. Bom, tem aí o terceiro ponto, é a morada de Deus. Apocalipse 3:12. Está mais perto aí do Hebreus. Apocalipse 3:12. Só um versículo. Lécio, que frio é esse, Lécio? Apocalipse 3:12, achou? Levanta a mão. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Então, é o céu atmosférico, esse que a gente está olhando aqui, ó, a gente olha para cima e vê. É o céu estrelado, universos, planetas, galáxias, aquela questão cósmica toda. E acima desse, a morada de Deus. Acima desse, a morada de Deus. Eu estava vendo esses dias que a NASA descobriu, junto com um telescópio aí, acho que é o James Webb, um planeta que talvez possa ser habitável, que tem vida, que tem vegetação, etc. e tal. O planeta está pertinho, ali de Mineiro, 9 milhões de quilômetros de distância e anos-luz. Se a gente for viajar na metade dessa distância, a gente vai demorar aí, e nessa velocidade, na velocidade da luz, a gente vai demorar aí 8.000 anos para chegar nesse planeta. Então olha a imensidão do universo. É algo incalculável, em número exato. Deus está acima disso aí. Deus está acima disso aí. Então essa seria a morada de Deus, acima do universo. Mas o segundo ponto, está escrito aí, olha lá. O céu conforme o ensino de Paulo. E Paulo vai trazer isso para nós de uma maneira até um pouco mais clara. De uma maneira mais clara. Olha aí comigo. O primeiro ponto. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Abre aí por gentileza. 1 Tessalonicenses 4, 17. O céu é o lugar onde está o Senhor. O céu é o lugar onde está o Senhor. Paulo vai tratar aí de levantou a mão, pode ler. Quem achou pode ler. 1 Tessalonicenses 4. 4:17. Depois, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso, então é o lugar onde Deus está. O céu é o lugar para onde a gente vai. Amém? Amém? Ah, tá. É o lugar para onde a gente vai e é onde está Deus. Paulo está tratando uma questão mais escatológica e a respeito do fim dos tempos. Mas essa referência nos dá o sentido real de onde o Senhor está. Então nós estaremos plenamente com Ele. O céu
é o lugar também das bênçãos espirituais, como está lá em Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. O lugar das plenas bênçãos espirituais. Posso ler então? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então o céu é o lugar onde Deus está e o lugar das bênçãos espirituais. E é o lugar onde assentaremos com Cristo, que está aí em Efésios 2, 6. Está escrito assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o lugar onde nos assentaremos com Cristo, é o lugar das bênçãos espirituais e é o lugar da morada do Senhor. Então, olha o ponto 3, que está assim: o alvo do cristão. E o Osiel vai dizer algo muito interessante aí. Depois de salvo, não pertencemos mais a esse mundo. Então, essa afirmação aqui do autor da revista é muito importante para a fé cristã, porque nós não devemos ter insegurança da salvação. O crente que é inseguro da sua salvação está na corda bamba. Se você é inseguro da sua salvação e pensa dessa maneira, então você já perdeu. Porque a segurança da nossa salvação está em Cristo. E se somos salvos, somos, agora nós caminhamos para o céu. Então nós temos a convicção de fé, a convicção de salvação, e agora é o caminho que a gente tem que percorrer. Então, eu mencionei na aula passada o seguinte, que se você acha que pode perder a sua salvação, então você já perdeu. Porque se foi Cristo que te salvou, você não pode perder. E detalhe, isso não é a carta branca que você fazer o que quiser, não. Porque o salvo vive de maneira digna de um salvo. Um salvo, ele abandona as obras das trevas. O salvo, ele luta e vence o pecado todos os dias. O salvo em Cristo, ele tem a plena convicção de que isso aqui é passageiro. O salvo em Cristo, ele não fixa seus olhos nessas coisas terrenas. Então o salvo, ele tem uma marca, que é plenamente a sua conduta. A conduta de um salvo é essa. Então, se você crê que Cristo que pode perder a salvação, a respeito de você ser salvo de dia, perdido de noite, então Jesus que você acredita é muito fraco. Então você coloca em xeque a obra da cruz. A gente tem que ter cuidado com isso. Se Cristo morreu para nos salvar, então Ele verdadeiramente salvou. Se Ele morreu para te tornar salvo de dia, perdido de noite, ou você não crê que Ele te salvou, ou a obra dele foi imperfeita, o que não é o caso. Então não dá para a gente viver nessa corda bamba. Ter certeza da salvação não é ter certeza que você vai entrar no céu de qualquer jeito, mas é ter a plena convicção de que Cristo morreu para te salvar e você é salvo, nova criatura. É interessante que sobre isso, né, sobre a salvação, a gente vai ver no Salmos 40, Deus fala com o salmista, né? Aliás, o salmista fala com Deus, né? E ele fala o seguinte: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, Ele não desistiu. Ele vai falar: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando a gente vê falando de lago horrível, ele estava vivendo uma vida assim,
de pecado. Mas ele não desistiu, ele esperou no Senhor, que o Senhor ia libertá-lo, o Senhor ia livrá-lo, né? E ele fala, não lembro bem aqui, mas está aqui no Salmos 40, ele fala o seguinte: sacrifício e holocausto não quiseste, para expiação pelo pecado. Quem está falando? Não tem nada que eu pudesse dar para que aplacasse o meu pecado, né? Aí, eu olhei para mim e disse: eis que o meu nome está escrito no rolo do livro. Ele termina os Salmos falando algo muito interessante. Ele fala assim: confundindo sejam em troca da sua afronta os que me dizem haha. Tem gente rindo de mim, porque eu estou nesse lamaçal. Aí ele vai dizer: folguem e alegre-se em ti os que te buscam. Diga constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Ele continuava buscando, ainda que ele não era perfeito, né? Ainda que ele tinha segurança. Isso, ele tinha segurança no Senhor, porque ele sabia que a salvação dele não vinha das obras dele, mas vinha do Senhor, e o Senhor ia livrá-lo, firmar os pés dele novamente, né? E ele ia sair dessa vida. Assim é o cristão: eu esqueço do que passou para trás e eu prossigo para o alvo, porque eu sei que o Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. E eu vou continuar daqui para frente obedecendo ao Senhor, esquecendo o passado. Ele vai dizer o seguinte, algo lindo eu acho, que ele fala aqui: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu necessito de ti. Eu sou pobre, eu careço da sua graça, da sua misericórdia. Mas o Senhor, mesmo sabendo que eu sou assim, o Senhor cuida de mim. Exatamente. Então, o salmista deixa claro que essa ideia da sua salvação está assegurada não é algo neotestamentário, já é muito antigo. É uma convicção que você tem em Deus, não em você mesmo. Porque, como já disse, se você tem a convicção em si mesmo que você é salvo, você perdeu já a sua salvação. Porque você não pode fazer isso por você. Mas se você crê, se você crê que Cristo lhe salvou, Cristo lhe salvou. Agora, viva de maneira digna, conforme a vocação daquele que lhe chamou, daquele que lhe salvou, não salvável. Tem muita gente na internet aí falando sobre salvação e estão colocando minhoca na cabeça dos crentes. Estão colocando minhoca na cabeça dos crentes. Houve um camarada aí que é um teólogo, ele disse o seguinte, que Jesus morreu na cruz para te tornar salvável. Então tem que te dizer que você não é salvável. Você é um pecador miserável que tem que ir para o inferno. É isso. Cristo aí morreu para te salvar. Vamos prosseguir? Só mais uma eu gosto de ler. Aqui no livro de Zacarias, né, capítulo 3, vai falar o seguinte: mas o Senhor disse a Satanás, porque Satanás estava acusando Josué: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai dele estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vesti de vestes novas. Ou seja, quem nos limpa, o inimigo vai sempre nos acusar: você é um pecador, você não merece. E diversas coisas que faz o cristão às vezes cair no lamaçal do pecado. Ele pensa: eu não mereço mesmo, né? E ele continua aquela vida de pecado. Mas o Senhor não aceitou a acusação de Satanás. Às vezes Satanás vai diante de Deus nos acusar e o Senhor não vai aceitar. Por quê? Porque nós vivemos pela graça de Deus. Então Deus é que nos limpa, Deus nos purifica. Ele coloca turbante, né, na nossa cabeça. Ele coloca vestes novas para que nós possamos servi-lo. E aí ele vai falar aqui que a partir daquele momento que ele vestiu vestes novas, ele teria que obedecer para servir ao Senhor, né, por toda a vida dele. Então, quando Deus nos dá vestes novas, a gente tem que entender que a gente não vai continuar pecando, né? A gente vai,
mudar de vida, a gente vai servir ao Senhor, Fugindo do com pecado. fidelidade. Exatamente. Mas vamos lá. Depois de salvo, nós passamos a ter um alvo. Olha lá que está escrito em 1 Coríntios 1. Aliás, 1 Coríntios 9, versículo 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Então corram de tal maneira que ganhem um prêmio. Aí está a vocação do salvo. Corra de maneira que você ganhe um prêmio. Então, para alcançar o alvo, é necessário fixar os olhos em Cristo. Quando a gente diz que o nosso alvo é Cristo, a gente não pode dizer isso da boca para fora. Cristo, de fato, é aquele ao qual nós temos que estar olhando dia após dia, o tempo todo. Mas vamos lá. Seu alvo é resultado de uma nova vida. Colossenses 3. Abre lá em Colossenses 3. Vamos lá, Colossenses 3, versículo 2. Está falando das coisas do alto. Está escrito assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Olha a confirmação de tudo isso que a gente está falando. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha o que Paulo está dizendo no começo do versículo: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, é isso que vocês têm que fazer. Buscar as coisas do alto, olhar para o alto, esquecer das coisas terrenas, olhar para o lugar onde está Deus, onde está Cristo, que não é aqui na terra. Não tem ossada de Jesus na terra. O túmulo de Cristo está vazio, então ele está lá no alto, e é para lá que a gente tem que olhar. Bom, o resultado de uma nova vida é uma nova cidadania. Efésios 2, 19, vai dizer: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então a gente ganha uma nova identidade, uma nova cidadania, que é de cidadão do céu. Então, além de uma nova cidadania, nós recebemos um novo corpo. Olha lá em 1 Coríntios 15, penúltimo capítulo da carta, da primeira carta, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Então, vou ler aqui. Semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, o tema aqui dessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele trata da ressurreição de Cristo e a ressurreição que nós teremos de um corpo glorificado pelo poder do próprio Cristo. Amém? Então o cristão, ele passa a ter o céu. Olha a sinopse aí na revista. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, já que nós entendemos qual é o nosso alvo e qual é o nosso propósito, que é um treino, que a gente está fazendo para ir para o céu, nós vamos para o ponto 2, que é a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Dá uma paginada aí na sua revista. E o primeiro ponto dessa segunda etapa é o novo céu e a nova terra. Bom, o céu é um lugar absolutamente novo, novo mesmo, tá? Lá tudo é novo. Você que é velho hoje é novo lá, tá? Então algo nada visto antes pelo nosso olhar, O céu, Paulo vai dizer assim, lá em 2 Coríntios 14, abre lá comigo, e eu vou pedir para alguém ler.
2 Coríntios, perdão, capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12? Espera aí. Não. Ah, não, perdão. 2 Coríntios 12, é o capítulo 12 mesmo. Eu escrevi 14, mas não. Olha o que Paulo vai dizer. Se é necessário que me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Então, se você olhar esse texto, no versículo 4, na sua Bíblia talvez esteja escrito palavras inefáveis. Então a maravilha daquilo que ele viu, que aqui é o próprio Paulo, ele só deu uma ludibriada aí para os outros não achar que ele, nossa, capaz, tu é o bichão mesmo, que vai e volta no céu toda hora. Tem um profeta maluco aí que foi no inferno 15 vezes, que foi no céu 7. Eu acho que ele tem que trocar as passagens, que ele está indo mais lá no inferno do que no céu. Enfim, Paulo viu coisas indizíveis. Indizíveis. Agora você tenta imaginar aí o que é o céu. Se um cara desse que ele passava, as pessoas tocavam na veste dele, as vestes dele curavam outras pessoas, que é o apóstolo Paulo, homem santo, homem levantado, chamado pelo próprio Cristo pessoalmente, foi arrebatado para esse lugar. O que viu lá foi algo tão esplendoroso que não sabe nem como descrever. Então o céu é algo que ele vai tirar as nossas palavras quando a gente chegar lá. A gente vai ficar assim, ó, sabe, igual besta mesmo. Tudo de ouro, tudo bonitão, tudo, caraca, aquele rio que sai do trono de Deus, a lâmpada, né, como Apocalipse 21, a lâmpada da Nova Jerusalém é o próprio Cristo. Como é que você descreve um negócio desse? Olha lá, tem uma lâmpada e é um cara. Como que você vai transliterar isso para uma linguagem humana? É difícil. Então Paulo ficou assim, olha, eu não vou falar muito disso não, que senão eu vou acabar me gloriando aí. Tanto que lá no versículo 14 ele começa a falar do espinho na carne dele, né? Que Deus bota nele lá, ó, você segura tua onda aí mesmo, pá. Né? Pode falar, irmão. E lembrando que ele não foi no primeiro céu, nem no segundo, né? Ele foi diante do trono de Deus, né? E assim, eu fico até pensando, Paulo não diz como ele reagiu lá, mas a gente vai ver que Isaías, quando viu a glória, ele viu a glória de Deus, né? 65, não? Capítulo 65, eu acho. E ele fala assim, ai de mim, o cara ficou desesperado, vou morrer agora, não vi a glória de Deus. Agora imagina Paulo ali diante do trono mesmo de Deus. Nossa. Né? E ele fala que viu coisas inefáveis, né? E assim, nem os querubins, os serafins não ousam nem olhar para Deus, né? E ele viu, ele falou, não tem como eu falar, e se eu falasse, vocês não iam entender, não ia, né? Não tinha como, eles não iam nem acreditar nas coisas grandiosas que ele viu lá. Vamos lá, o céu também é um lugar de máxima esperança. Abre aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 até o 13. Pedro vai dizer assim, uma vez que tudo assim será desfeito,
vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. E aqui está falando dos santos, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos. Aqui que está a descrição mais filosófica a respeito do fim das coisas, que talvez a gente encontre na Bíblia. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, o céu é a nossa máxima esperança de justiça. E segundo lá o texto base, que é o Apocalipse 21, você abre lá. Apocalipse 21, versículo 5. Não há absolutamente nada igual. Tá? E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então o céu é um lugar absolutamente novo, conforme o profeta Isaías 65, versículo 17. O céu é algo que tirará as nossas palavras, como foi dito aqui, são coisas inefáveis e indizíveis. O céu é o lugar da máxima esperança, segundo conforme o relato de Pedro na sua segunda carta, e não há absolutamente nada igual que a gente possa comparar ao céu. A gente pode até fazer aí uma maquetezinha, um negócio bonitinho, mas ser comparado é complicado. Bom, ponto 2, a linda cidade como nossa nova morada. Você abre sua Bíblia em Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23. Quem achou pode ler. 12, 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Eita, garganta ruim. Então, segundo Filipenses 3:20, a nossa pátria é no céu, é a pátria dos salvos, que é o texto base da lição também. É a habitação dos santos. Gálatas 4:26. Você pode abrir aí? Gálatas 4:26. Então, é a habitação nossa, é a habitação dos santos. Gálatas 4, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. 26, né? Não, Gálatas 4, é isso mesmo? É, né? É isso mesmo, eu que abri errado aqui, perdão. Não, Gálatas 4:26 está escrito assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é o que? A nossa mãe. Então, essa descrição que o Paulo está dando aqui é muito interessante, porque se a gente observar as qualidades de uma mãe, a mãe é aquela que te abraça quando você está chorando, a mãe é aquela que dá o conselho, a mãe é aquela que nos momentos mais difíceis te estende a mão. Mãe puxa a orelha, né, Lécia? A mãe puxa a orelha. Então a figura da mãe aqui, a Nova Jerusalém, é que a mãe ela faz todas essas coisas, né? Abraça a gente e tal. Então a Nova Jerusalém será um colo de mãe eterno. Quando você não sabe o que fazer, você corre para sua mãe, né? A gente até quando depois de velho a gente faz isso. Vou falar com a minha mãe, o que minha mãe sabe. Então a gente chega na casa da nossa mãe, a gente é bem tratado, a gente come, né? Bota o pé no sofá.
dorme na cama dela, é abraço, beijo. Então Paulo descreve isso aqui como um cuidado eterno. Como um cuidado eterno. Então, por isso que ele chama de habitação dos santos. Quem não gostaria de morar com a mãe sempre, né? Ainda mais quando a mãe é carinhosa, aquele amor todo, né? Então a ideia aqui é morar sempre com a nossa mãe, que é ser cuidado para todos sempre, que é a lágrima que vai ser enxugada, né? As dores que serão saradas. Então essa ideia de mãe aqui é muito bem observada pelo apóstolo Paulo, é bem legal. O cordeiro será a sua lâmpada, olha lá em Apocalipse 21, 22, versículo 22 e 23. Quem achou pode ler. Apocalipse 21, 22 e 23. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só que maravilha. Então a luz lá é o próprio Cristo. O próprio Cristo que vai iluminar. Então quando João tem a visão de Cristo na ilha de Patmos, é algo assim inimaginável, de tão espetacular, um brilho, né? Que lá no caminho para Damasco, quando Jesus encontra Saulo lá, ele fica cego. Tanto brilho, tanta glória. Então, o sol não fará assim, a lua menos ainda. Então essa habitação eterna a qual para nós estamos caminhando, não vai ter eletricista. A lâmpada lá que vai iluminar tudo é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Você já imaginou uma pessoa iluminando uma cidade de medidas absurdas? Uma pessoa. Um único rio que vai alimentar toda essa cidade. E o que é mais legal, nunca vai acabar. Nunca vai apagar. O rio nunca vai secar. E sem tristeza, sem pranto, sem choro, sem nada disso. Que lugar, hein? Quem não quer ir para um lugar desse, né? Quem não quer ir para um lugar desse? A pessoa que não está vivendo aí uma vida dissoluta, buscando as coisas aí terrenas e tal. Gente, ele tem que pensar direitinho, porque se você olha para as coisas aqui, é tudo muito... Eu não sei se você tem essa observação também, depois que você passou a ser salvo em Cristo Jesus. As coisas dessa terra são muito rasas. Eu olho para tudo muito assim, ó. Esse olhar começou depois lá no começo da minha caminhada. Tudo é assim, ó. Nada é tão profundo mais como a gente imaginava, não. Tem um negócio que eu li na internet que está escrito assim, ó: quando você é jovem, tudo faz sentido para você, mas é porque você é burro. Tudo é muito profundo, faz muito sentido. Nossa, tudo é uma maravilha. Toda pessoa que você acha é o amor da sua vida. Quando você é jovem é assim. É assim. Mas é tão... Quando você está na nova vida, né? Quando você é nova criatura, tudo é tão banal, tudo é tão passageiro. Eu vejo pessoas brigando umas com a outra. Rapaz, está de brincadeira, cara, que coisa boba. As bobagens, gente. A gente arruma uma bobagem no nosso meio também, né? Como se a gente fosse fazer as coisas para continuar aqui. Você não acha que esse é o pensamento da igreja de maneira geral, da igreja contemporânea? Faz as coisas para ficar aqui. Não está pensando em cima, não. Não está pensando em servir os santos que vão para o céu. Está pensando só em mim. Olha como é que eu falo bem, olha como é que eu... Meu irmão, isso é tão raso, isso é tão pequeno, comparado àquilo que nos será revelado do outro lado.
tão pequeno. Então, quando você olha para essas grandezas de Deus, através dessas revelações, meus irmãos, essas coisas daqui da terra não passam de bobagem. Essa que é a verdade. Um dia um cara bateu no meu carro, na traseira do meu carro, não tem muito tempo não. O cara foi muito gente boa, pagou todo o conserto e tal. Aí, perguntei se ele estava bem, que ele bateu de moto, né? Bateu com a moto atrás. Perguntei ele se ele estava bem e tal, não sei o quê. Ele falou, pô, cara, mas teu carro vai ficar parado aí. Aí eu disse a ele, isso aí é ferro e plástico. Você está bem? Eu estou bem, então beleza, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Cada um segue seu caminho, está tudo bem. É ferro e plástico. Quanto tempo uma pessoa troca um carro? 4 anos, 5 anos. Sabe por quê? Porque perdeu o sentido. Então, quando a gente começa a olhar para as coisas do alto, que vem do alto, a vida é tão boa. Um dia minha esposa olhou assim para mim, você está com pouca camisa social, a gente tem que comprar mais. Nossa, esse monte de 3? Olá. É que eu perdi esse negócio de não, preciso de mais. Eu não me importo muito não. Deve estar ouvindo aí a aula, deve estar rindo da minha cara também. Mas vamos lá para o terceiro e último ponto aí, para eu encerrar a aula. Estaremos onde Deus está. Céu, o fim da jornada cristã. Céu, fim, não tem coisa depois mais. Então, é onde estaremos com o Pai. João 4. João 4. João não, 14, perdão. João 4 não, 14. João 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 3. Achou? Pode ler. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu é o lugar, o fim da caminhada, é o lugar onde nós estaremos com o Pai. E a nossa união se dará com Deus sem impedimento nenhum. Apocalipse 7, 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite, no seu tempo. Aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Então, não há interrupção aí, por isso estão diante do trono de Deus, o adoram de dia e de noite no seu santuário. É dia e noite de adoração. Então, dá uma notícia ruim para você que é preguiçoso. Céu não é lugar de preguiçoso, não. Você não vai ficar sentado na nuvem, na rede, balançando a vida inteira, como as pessoas aí acham, não. Porque o céu não é lugar de preguiça, não. Olha aí Apocalipse 22, 3. Olha aí rapidinho. Apocalipse 22, 3. Versículo 1. Versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Então, aí está mostrando que o alimento nunca acabará. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Então não é esse negócio de ficar à toa, não. O céu não é um lugar para a gente ficar à toa. A gente tem essa imaginação aí, né? Acho que a maioria tinha, né? Tinha essa imaginação de que o céu é um lugar para ficar olhando para os anjos, trocando ideia,
né? Não, é um lugar de adoração. Alguém muito errado disse o seguinte, de que o ministério que você exerce aqui, você vai exercer no céu. Não está dizendo isso a Bíblia. Não está dizendo isso. Se nós podemos dizer que haverá ministério no céu, então ele é geral. Porque todos aqueles que estão lá adorarão a Deus, de dia e de noite. Então eu sou professor de EBD aqui. Lá não tem isso não. Não tem EBD. Para que vai ter EBD no céu? Hein? Ministério de Louvor. Ministério de Louvor é todo mundo lá. Os pregadores lá. Tem uma galera que gosta de um palco, né? Estão enrolados no céu. Estão enrolados, não tem pregação. O pregador máximo vai estar lá. Você vai pregar para quê? Então é melhor do que o que está aqui. Então é melhor do que o que está aqui. Olha aí a confirmação disso, que no céu haverá ilimitada aprendizagem. Olha aí, 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12, eu estou já encerrando a aula. Nossa, passei bastante aqui. Pode ler? 1 Coríntios 13, 12. 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, olha só. Acho que seu versículo está menor do que na minha Bíblia. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Então, é a plenitude do conhecimento, é o aprendizado na sua maneira máxima. Igual eu usei o exemplo lá de Adão, que deu nome às feras, etc, etc. Então, o céu, meus irmãos, ele é o bendito lugar da nossa máxima sabedoria. Apocalipse 14 vai nos dizer que o céu é o lugar do descanso das nossas fadigas. Apocalipse 14, 13. Cadê? Aqui. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Os acompanham. Então, é o descanso pleno, eterno, que não vai acabará. E nós estaremos em plena comunhão uns com os outros, e é o lugar para o qual a nossa mente deve estar voltada. Último texto, Colossenses 3, 2. Colossenses 3, se você achar primeiro que eu, aí você pode ler. Na verdade, a gente acabou de ler nesse texto. Está dizendo assim: pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui na terra. Então, meus irmãos, é o lugar pleno para onde a nossa mente deve estar voltada. O céu é o lugar de repouso do cristão e o fim da nossa carreira espiritual. Está na sinopse aí da revista. Então, dito isso, antes de encerrar a aula, o cristão que está com a mente voltada para as coisas terrenas, ele já perdeu mesmo. Já perdeu. O céu é o alvo de todo cristão e o caminho, e ele é o caminho natural do cristão. É o caminho natural do cristão. Por quê? Se o caminho natural do cristão é o céu,
O caminho natural do ímpio é o inferno. O céu é a glória máxima e o inferno é a justiça máxima. Pensa que o inferno é só um lugar de tormento. O inferno é o lugar da máxima justiça de Deus. E o céu é o lugar da máxima justiça de Deus para aqueles que morreram nele, morreram em Cristo. Então são dois extremos, não é meio do caminho. O crente que está na bifurcação, ele está indo para o inferno, ele não está escolhendo. Ele não está indo para o céu. O céu é o nosso caminho natural, é para lá que nós estamos caminhando, e que façamos isso como igreja. Façamos isso como igreja. Focar nas coisas do alto, tudo. EBD, culto, louvor, aula para as crianças, EBD das crianças, eventos, programas, retiros, reuniões de oração, tudo tem que ser visando o céu. Tudo. A gente não pode entrar pelo caminho de achar que a igreja é um lugar para nós apresentarmos as nossas super habilidades. Não é isso. Igreja é um lugar de serviço, serviço aos santos. E o céu é o lugar para onde nós estamos caminhando para nós adorarmos a Deus, continuarmos lá eternamente com Ele. É para isso que nós fazemos as coisas. Amém? Tem umas perguntas aí no final, como eu estou falando toda a aula, respondam em casa. Que no fim dessa revista, vou fazer uma pequena provinha bacana, tá? Para a gente se descontrair, vai ser um momento de descontração. Não vou reprovar ninguém, né? Talvez eu reprove o Laércio. Oi? Vou puxar seu cabelo. Para a gente crescer juntos, tá? Até que a gente aumente. A minha intenção, meus irmãos, pode se colocar de pé? A minha intenção, meus irmãos, não é permanecer nessa revista a vida inteira, não, tá? Tá? Esse mês eu vou comprar, esse mês eu vou comprar um livro. Eu tenho alguns livros digitais muito grandes e tal, de teologia sistemática, para dar aula, aprender sobre doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da eleição, da justificação, doutrina do pecado, e etc e tal, onipresença, que são como é que fala? Esqueci o nome aqui agora, me fugiu da memória. Atributos incomunicáveis, perdão. São os atributos incomunicáveis de Deus, atributos comunicáveis de Deus, tudo isso, tá? Faz parte da caminhada do aprendizado. Mas a gente precisa correr um pouco mais nesses temas aqui, porque a revista anterior e a anterior falou muito de igreja, relacionamento eclesiástico. E essa daqui fala do caminho que a gente está percorrendo. Então, a convicção de que nós temos que estar unidos como igreja e a convicção da nossa caminhada, para depois que venha, sim, o conhecimento mais específico de para quem nós estamos caminhando. Então, o ensino vai ficar mais meticuloso, mais detalhista, né? Mais palavra difícil e etc. É isso mesmo. A gente tem que crescer e conhecer, né? Não permanecer no mesmo lugar. Vamos orar?